O Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a palavra de Deus coloca, irmãos, que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, não é exatamente aquilo que muitas vezes nós pensamos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes nós lemos e a primeira impressão que nós temos é que nada vai me faltar, é que eu vou ter tudo, é que eu não vou, eu quero isso e Deus me dá isso, eu quero aquilo e Deus me dá aquilo. E isso não é verdade, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará não quer dizer que eu vou ter a melhor casa, não quer dizer que eu vou ter o melhor carro, não quer dizer que eu vou ter o melhor emprego, não quer dizer que eu vou ter a melhor roupa, não quer dizer que eu vou ter aquilo que eu quero, não quer dizer que Deus é alguém que está lá em cima e que tudo que eu quero e que tudo que eu preciso Ele me dá. Não é exatamente isso, irmãos, que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia foi traduzida do original para o nosso português é muito pobre comparado com o grego, comparado com o hebraico, comparado com o aramaico. O nosso português é muito simples. Só para que os irmãos saibam o quanto é simples a nossa língua, o nosso português. A palavra amor, por exemplo, só existe uma palavra no nosso idioma: amor. E muitas vezes nós estamos falando de outra coisa e não é amor. Por exemplo, às vezes alguém gosta de uma comida especial, não é? E quando a mãe faz, o pai faz, a esposa faz, assim: eu amo a comida da minha esposa, a lasanha. Tem gente que gosta até de refrigerante, assim: eu amo Coca-Cola. Não ama, irmãos, gosta. Não ama, acha gostoso, acha... Tem um número de palavras enorme, mas às vezes nós usamos a palavra amor para aquilo que não é amor, porque nós não encontramos palavras suficientes. No original, no grego, por exemplo, nós encontramos a palavra, para a palavra amor, várias palavras. Nós encontramos, por exemplo, HP, quer dizer o amor de Deus, amor incondicional. Quando a Bíblia fala do amor de Deus para mim e para você, a Bíblia está falando de amor incondicional, ou seja, Deus me ama independente de qualquer coisa. Deus odeia e aborrece o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus odeia e aborrece a atitude que vá em contrário à vontade de Deus, mas Deus ama a pessoa. Tanto é que a palavra de Deus diz que Deus olha com pesar a morte dos ímpios, a morte dos perversos. Deus olha com pesar, com tristeza. Por quê? Porque Deus sabe o fim do ímpio, o fim do pecador, o fim daquele que não se arrepende. Então quando encontramos a palavra amor na Bíblia, encontramos HP, encontramos filéu, que é o amor de um irmão para com o outro, encontramos também o amor no sentido de um casal, de uma esposa para com um marido. Então é um amor também que está lá, ou é uma palavra diferente. Então veja como o grego é rico, assim também é o hebraico. Então quando foi traduzido do hebraico para o português, as palavras não são suficientes para expressar aquilo que o texto quer dizer. Por exemplo, João 3,16 diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira, mas não diz a maneira, porque lá tem uma palavra, mas o português não consegue encontrar uma palavra correspondente, por isso usa uma frase: Deus amou o mundo de tal maneira, mas lá tem uma palavra. Ou seja, o nosso português, por ser tão pobre assim, às vezes não consegue traduzir exatamente o que está. Então quando a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é que eu vou ter tudo. O que a palavra de Deus está dizendo é que eu não vou sentir falta de nada. É diferente. Ou seja, o Senhor sendo o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Eu não sinto um vazio no meu coração. Eu não sinto uma angústia na minha alma, porque eu não tenho a melhor casa. Às vezes passa na televisão a mansão de gente famosa, de gente grande, a gente olha não sei quantos... tamanho enorme, não sei quantos quartos. Teve uma pessoa na televisão, por exemplo, que ao falar da sua casa, falou que dentro da sua casa tinha uma piscina olímpica, que ele nunca usou, mas tinha uma piscina olímpica dentro da sua mansão, da sua casa. Isso não me faz inveja, irmão, porque a casa e a mansão que Deus está preparando para mim e para você no céu é coisa muito grande, é coisa espetacular, e eu não tenho por que sentir falta, porque o Senhor é meu pastor. Eu não tenho falta porque eu já tenho o melhor. O Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu bem maior. Por isso que eu não tenho falta de nada.
Então a Bíblia está dizendo isso, que eu não tenho falta de coisa alguma, porque eu tenho o bem maior, eu tenho a porção maior. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu não tenho falta. Eu não sou triste porque não tenho isso, eu não sou triste porque não tenho aquilo. Não, pelo contrário, eu sou feliz em qualquer situação. Quando a palavra de Deus fala de paz, a Bíblia diz que é mais do que a paz que nós pensamos que é. A Bíblia fala de shalom. No original é shalom. Traduzimos por paz. Mais uma vez encontramos essa dificuldade de expressar aquilo que Deus quer expressar para nós. Quando a Bíblia fala de paz para nós, não é a paz que o mundo fala, ou seja, uma tranquilidade, um intervalo entre duas guerras, uma situação calma e tranquila. Não é isso não, porque a gente pode estar aqui tranquilo, sem estar em guerra, sem estar vivendo dificuldades, confrontos, e dentro do nosso coração pode estar um turbilhão de coisas dentro do nosso coração. Podemos estar, alguns até se suicidam. Esses dias, irmãos, até alguém comentou ontem comigo no trabalho, final de ano, eu não sei porquê, mas se suicida muita gente. Ontem mesmo foi dois, e final de ano eu já vi vários ali, principalmente ali pro lado de Boa Viagem. Se joga de prédio, a gente não fica sabendo. Esse tipo de notícia parece que não é muito noticiado, e a gente não tem nem tempo para isso. Mas eu já vi só esse mês pelo menos 4 que se suicidaram. E não era daqui de bairro como o nosso não, era de Boa Viagem, era de prédio, era não sei de onde. Tem as coisas, tem tudo, tem isso, e muitas vezes dá cabo da própria vida, porque não é essa o tipo de paz que Jesus nos prometeu. Jesus nos prometeu uma paz de dentro para fora, e não uma paz de fora para dentro. Ou seja, pode estar em guerra fora, mas dentro tem paz. Pode estar em conflito fora, mas dentro tem paz, tem tranquilidade, tem descanso, porque o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Outro dia eu vi um testemunho, e sempre os irmãos veem, eu não tenho dúvida disso, testemunho de alguém que disse assim: passei na casa da irmã fulana e fiquei admirado. Por quê? Porque olha, até onde eu sei, está passando por dificuldade, o esposo não está trabalhando, o filho está doente, a irmã está passando uma situação tão difícil. Mas eu passei de frente à casa dela e eu me admirei. Por quê? Porque ela estava louvando assim: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Fosse morto, mas vives em mim. E a pessoa se admira: como é que pode? O mundo está se acabando e o irmão está louvando e a irmã está louvando. É porque Jesus é o meu pastor e eu não tenho falta de nada, porque se eu preciso de tranquilidade, Ele me conduz para águas tranquilas. Se eu preciso de suprimento, Ele é o pastor que supre. No original, quando a Bíblia diz que Deus disse: eu sou o que sou, a tradução e o significado é: eu sou o que você precisa de verdade. Ou seja, na hora da angústia, eu sou o teu alívio. Na hora da dificuldade, eu sou o teu socorro. Na hora das guerras, eu sou a tua paz. Na hora da perturbação, eu sou o teu sossego. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou o que sou. Então o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. O apóstolo Paulo falou sobre isso e nos explicou isso quando ele disse: olha, irmãos, eu aprendi a viver em qualquer situação, tanto sem ter em abundância quanto passar dificuldade. Eu de todas as coisas estou experimentado. E não tem talvez na Bíblia ninguém tão experimentado como Paulo. Quando ele dá o seu testemunho, ele diz: olha, passei fome, passei frio, passei noites difíceis, naufrágio, fui traído, perseguido. Paulo passou todo tipo de coisa. Levei açoites e não foram poucos. Paulo sabe o que é levar açoite. Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Então Paulo era alguém que passou por tudo, irmãos, mas ele estava preparado a passar por todas as coisas. E aí ele chega a dizer mais, ele chega a dizer assim: em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Ele diz: nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ele está dizendo justamente isso: que eu posso passar por qualquer coisa, mas Cristo está comigo e eu saio vitorioso, eu saio mais fortalecido.
fortalecido. Eu saio melhor da prova do que quando eu entrei, porque a prova na vida do crente tem um propósito todo especial. Se nós lermos, por exemplo, o capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 3, a Bíblia diz que as lutas, as tribulações dessa vida nos trará coisas boas, nos trará paciência, nos trará perseverança, nos conduzirá ao amor de Deus que está em Cristo Jesus e que é derramado em nosso coração, diz o apóstolo Paulo. Então, quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é que eu não tenho falta de nada, porque o Senhor me preenche completamente. O Senhor, Ele ocupa todo o espaço do meu ser e da minha vida. Eu não sou crente desejando as coisas do mundo. Eu não sou crente dizendo, que vontade disso ou daquilo. É isso que as pessoas não entendem, que quando o Senhor de fato é nosso pastor, nós somos felizes. Por isso que o Senhor disse, servir ao Senhor com alegria. Ele não aceita, irmãos, estando em nós e nós nele, que nós sirvamos a Ele ou façamos qualquer coisa, a não ser com alegria. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Às vezes eu fico preocupado, irmãos, porque vejo alguém sentindo falta de alguma coisa e inquieto com alguma coisa, e eu fico pensando que precisa refletir nessa palavra e compreender que já tem aquilo que é mais precioso, que é o Senhor em sua vida. Às vezes, irmãos, nós vemos alguém se perturbando, triste, preocupado com o que não tem. Mas sabe por que alguém fica preocupado com o que não tem, irmãos? Porque não olha para o que tem. Quando nós olhamos quem somos, quando nós olhamos o que temos, nós não temos motivo nenhum para vivermos preocupados ou tristes. O apóstolo João, em sua carta, ele chega a dizer o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Lhe falta mais o quê? Você é cidadão do céu. Lhe falta mais o quê? Por que a tristeza? Por que a angústia? Porque se você é filho do Deus Altíssimo, Ele é o teu pastor. O Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. A outra interpretação do texto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é que Ele não me faltará. É mais simples ainda: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, diante das lutas Ele está presente, diante das dificuldades Ele está presente, diante daquela situação que todo mundo me abandona e te abandona, Ele está presente. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Pode o médico faltar, mas Deus não falta. Pode o homem faltar, mas Deus não falta. Pode alguém faltar comigo, mas Deus não falta. Por quê? Porque Ele é o meu pastor, Ele não falta. E é maravilhoso, irmãos, saber que nós servimos a um pastor que não nos falta. Em João, no capítulo 10, diz a Bíblia que o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário não. Quando a Bíblia diz que quando o mercenário vê um lobo vir, ele corre e deixa as suas ovelhas. Deus não é assim, não. Quando o lobo vem, Ele está. É interessante, irmãos, que a pessoa que falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele sabia o que era enfrentar de lutas por causa de uma ovelha. A Bíblia diz que Davi estava no campo e veio um leão para pegar as ovelhas do seu pai. Diz a Bíblia que Davi lutou com o leão e não deixou que o leão comesse a ovelha do seu pai. Depois veio um urso para pegar as ovelhas e Davi venceu o urso por causa das ovelhas. Então Davi tinha testemunho suficiente para saber o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim: eu sou um pastor de verdade que luto pelas ovelhas e dou até a minha vida por causa dessas ovelhas. Davi poderia ter morrido, irmãos, muito bem, por causa do leão, por causa do urso. O urso poderia ter matado Davi.
O leão poderia ter matado Davi, mas Davi lutou, mas Davi enfrentou. Agora Davi está dizendo, imagine Deus, se eu sou assim com as ovelhas do meu pai, imagina o pastor do qual eu estou falando. Ele não deixa faltar nada, ele não falta em momento algum. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você serve a um Deus que não falta. Como dizia para os irmãos, às vezes alguém está preocupado, está preocupado, às vezes quer agradar e fica triste porque não consegue às vezes realizar e talvez agradar a todos. Nós nunca iremos agradar a todos, porque o texto aqui fala justamente disso, de satisfação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, eu tenho satisfação no Senhor, satisfação no Evangelho, satisfação no reino de Deus, satisfação na casa do Senhor. É isso que o texto está falando. E às vezes, irmãos, ficamos tristes porque não temos a satisfação do outro. Eu outro dia li uma história e achei interessante, uma ilustração, e eu queria contar para os irmãos, porque tem tudo a ver com o texto. Fala de insatisfação, porque o insatisfeito sempre será insatisfeito. Aquele que não consegue ter gratidão sempre será ingrato. Não adianta querer agradar. E a história é o seguinte: um senhor e uma criança tinham que transportar um jumento, um burro, para uma determinada cidade. E no meio do caminho ele tinha que passar por vários vilarejos, né? Pequenas cidadezinhas. Ele tinha que passar, ia para uma cidade maior e tinha que passar por pequenas cidades. E aí ele ficou pensando, vou carregar esse jumento, esse burro, esse animal, só que eu vou com meu filho pequeno e, preocupado para que ninguém fale, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar a criança no burro e eu vou andando, para que ninguém fale, né? E aí foi. Quando ele passou no primeiro vilarejo, aí as pessoas estavam lá, olhou e disse assim: rapaz, que criança mais perversa, criança forte, criança sadia, o vovô caminhando, o pai, coitado, caminhando, já um idoso. Aí ele ouviu, disse: essa criança poderia ir andando e o senhor ir no jumento. Aí ele ouviu, preocupado, disse: já sei, eu vou botar a criança para ir caminhando e eu vou no jumento. E aí ele subiu no jumento e ele foi, e a criança caminhando. Quando chegou na outra cidadezinha, o pessoal olhou e disse assim: mas rapaz, pense num homem ruim, ele no jumento e a pobre da criança andando. Aí ele ouviu, aí ele disse assim: meu Deus do céu, já sei, vai os dois andando. Quando ele passou por outro vilarejo, o pessoal disse assim: será possível? Eu nunca vi gente mais burra do que essa. O jumento é animal de carga, carrega peso, os dois bestas andando e o animal sem carregar nada. Aí ele ouviu, disse: pronto, vai os dois em cima do jumento. Eu duvido ninguém falar nada. Quando passou na outra cidade, rapaz, estão querendo matar o jumento. Não tem jeito não, irmãos. A nossa preocupação é satisfazer a Deus, é estarmos diante de Deus, porque o próximo a gente não agrada de jeito nenhum. Nem Jesus agradou a todos. E o texto aqui é isso: o Senhor é meu pastor, é o meu relacionamento com Deus, é a minha satisfação em Deus. Se eu estou satisfeito em Deus, acabou, não tem mais problema nenhum. Eu vou seguindo adiante, o Senhor comigo, eu com o Senhor, e o nome do Senhor é glorificado. O versículo de número 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva-me para junto de águas de descanso. Veja o pastor que você serve. O pastor que você serve se preocupa com o teu descanso. O pastor que você serve não é um pastor impiedoso, não, que quer que você não tenha momento de descanso. Não, a caminhada das ovelhas naquelas regiões era algo tremendo, porque aquelas regiões ali no Oriente Médio eram regiões montanhosas, tinha montanhas, né? Regiões montanhosas, e a qualquer momento uma ovelha cansada poderia cair de uma montanha daquela. A qualquer momento uma ovelha cansada, um animal poderia vir e devorar aquela ovelha. Então o pastor, que é um bom pastor, ele conduzia as ovelhas a um local de descanso. Mas não é qualquer descanso não, viu, irmãos?
Veja como o teu pastor tem cuidado de você. Não era qualquer descanso. Diz a Bíblia que ele conduzia para águas tranquilas. Por que, irmão Marcos? Por que o Senhor nos conduzia as ovelhas para águas tranquilas? Porque ovelhas são animais tão indefesos. Ovelhas não são como os outros animais que têm garras, que têm presas, que se defendem. Não! Ovelhas são animais inofensivos. Não têm garras, não têm presas, não tem como se defender. E por ser assim, essas ovelhas eram animais que qualquer coisa as assustava. Até o movimento das águas, até o seu próprio reflexo sobre as águas poderia assustar as ovelhas. E o pastor, que é um bom pastor, sabendo disso, ele conduzia suas ovelhas para águas tranquilas. No original, águas altaneiras, águas de descanso, águas paradas, águas tranquilas, águas aonde não há movimentos, para não assustar as ovelhas, para as ovelhas não fugir, porque o teu pastor não te dá qualquer descanso. Ele te dá descanso em águas tranquilas, em águas altaneiras. Quando a situação for difícil, se lembre de uma coisa. Salmo 46, 10 diz a Bíblia que Ele nos dá descanso. Ele nos dá descanso. Salmo 46, 10 diz justamente isso. Que o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, em meio às tribulações e às dificuldades da vida, nós temos um Senhor que nos conduz a águas tranquilas, águas de descanso. Coisa maravilhosa, né, irmão? É saber que o Senhor, Ele está preocupado com o nosso descanso. O pastor, os 2 primeiros versos é uma parábola. Nós pensamos que o Salmo 23 é apenas uma parábola. Não é. Estamos equivocados quanto a isso. Aqui nós temos 3 parábolas. 3. A primeira parábola, e muito preciosa, é o pastor e as ovelhas. E fala justamente desse cuidado, né, do pastor em cuidar das suas ovelhas e não deixar lhe faltar nada. Suprir em tudo, inclusive no mantimento, né? Inclusive no mantimento. Nós servimos a um pastor que em tudo nos supre, inclusive no mantimento. Uma outra coisa que ele faz com as ovelhas, no versículo 2, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas. É o pasto. Ele não leva suas ovelhas para qualquer pasto. Agora, irmãos, interessante, irmãos, é a pessoa que está escrevendo nesse local onde ele está escrevendo, o Oriente Médio. Porque o Oriente Médio é uma região onde o sol é muito quente. É uma região de muitas montanhas, de muito deserto. É difícil demais, irmãos, encontrar pastos verdejantes. É fácil encontrar pasto seco, pasto de todo jeito, mas pastos verdejantes é difícil demais. Mas o pastor, o nosso pastor, ele não é qualquer pastor que nos conduz e nos leva para qualquer pasto, não. Ele nos leva para pastos verdejantes. Veja na Bíblia, o quanto os pastos verdejantes eram preciosos. Os irmãos lembram da história de Ló. A Bíblia diz que os pastores de Abraão discutem com os pastores de Ló. E naquele momento Abraão disse: olha, escolhe para onde tu queres ir. Tu vais para um lado, eu vou para o outro. Diz a Bíblia que Ló olhou para onde, irmãos? Para as campinas verdejantes. E foi as campinas verdejantes que fizeram com que Ló fosse para Sodoma e Gomorra. Veja quanto era precioso os pastos verdejantes, a ponto de influenciar na escolha de Ló, dele ir para Sodoma e Gomorra por causa dos pastos verdejantes. Porque era difícil, irmão. Era difícil encontrar pastos verdejantes. Mas para o Senhor não era difícil não, porque as suas ovelhas são preciosas. E as suas ovelhas, Ele tem o melhor. Ele tem pastos verdejantes. Eu lembro da história de uma irmã que não tinha mais nada para dar seus filhos em casa. E aí ela decidiu orar e disse:
Senhor, amanhã eu não tenho o que dar para as crianças, mas eu vou ficar a noite toda orando para o Senhor dar uma solução. E a irmã ficou de fato a noite toda orando. No meio da noite, da madrugada, alguns jovens iam passando, iam para uma balada. A casa da irmã era simples, um muro dava para a rua, e a irmã orava e dizia a Deus: Senhor, eu não tenho nada para as crianças, manda, Senhor, alguma coisa, pão, leite, ajuda, Senhor, tal. E aqueles jovens passaram e ouviram, e eles resolveram pregar uma peça na irmã. E disseram assim: olha, amanhã de manhã, quando a gente estiver voltando, a gente vai pregar uma peça nessa irmã. E aí eles combinaram. Eles foram para a balada. Da balada eles foram em um mercado, uma padaria, e compraram um monte de coisa e levaram para a casa da irmã. Chegou lá, bateram. A irmã, quando viu, já se alegrou, e eles colocando as coisas, e a irmã colocando para dentro, e a irmã toda alegre. E ele disse assim: a irmã não vai perguntar quem mandou, não importa não. E a irmã colocando para dentro, e daqui a pouco ele disse: não, irmã, mas eu vou dizer quem mandou. Eles podem dizer. E a irmã colocando para dentro, e daqui a pouco aquele jovem disse assim: quem mandou foi o diabo. A irmã começou a pular e da glória disse: glória a Deus. Aí disse: glória a Deus por quê? Escute, glória a Deus por quê? E aí a irmã disse: glória a Deus porque o meu Deus é tão grande que Ele usa até quem não presta para me abençoar. E não é não, irmão. A vez que Ele manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra, e Ele faz como quer. Eu sou testemunho, irmãos. Um dia que eu estava de frente à barraca do irmão Antônio, que já está na glória, e aquele irmão estava triste, porque ele tinha a barraquinha dele, uma barraquinha que era bem cooperada, de confeito, de todo tipo de coisa, mas daqui a pouco começaram a colocar a barraquinha de lado, do outro lado, no teto, em cima, de todo canto, e o irmão se aperreou, porque era tanta barraca, e ele ficou triste um dia, e eu estava lá de frente à barraca do irmão, quando irmãos, só acredita quem acredita, e veio um bêbado. Eu vi, irmãos, eu sou testemunha, veio um bêbado tombando pelo caminho, falando coisa com coisa. Quando ele chegou lá, se agarrou na barraca, daqui a pouco ele olhou para o irmão e disse assim: homem, está faltando o que para ti? Foi eu que te coloquei aqui, e eu estou cuidando de ti. Rapaz, daqui a pouco ele começou a falar coisa com coisa e foi embora. Deus usa, irmãos, quem Ele quer. A Bíblia diz que Deus usou até um jumento. Coisa tremenda, né? Usou um jumento para falar, e não foi em qualquer língua não, falar em hebraico, porque Deus faz como quer, e Ele usa a quem quer para fazer a sua vontade. Não é porque Ele se agrada de usar não, meu irmão, é porque Ele mostra o seu poder e a sua soberania. E naquele dia a irmã recebeu a bênção, mesmo que para o homem foi uma brincadeira, foi uma anarquia, mas para Deus foi a providência que Deus encontrou para a sua serva. E eu creio, viu, irmãos? Eu creio pela fé que Deus faz do jeito que Ele quer. Então o versículo 3 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Como dizia para os irmãos, o versículo 3 e o versículo 4 é outra parábola. Não é mais a parábola do pastor. É como se Deus quisesse expressar algo tão precioso, e Ele não tinha mais como falar através da parábola do pastor e das ovelhas. E aí Ele usou uma parábola agora, no meio dessa parábola, muito comum também ali no Oriente Médio. E qual é a parábola? É a parábola do guia e do viajante. Agora não é mais o pastor e a ovelha, agora é o guia e o viajante. É aquele que está caminhando e aquele que está guiando aquele que está caminhando. Agora, dentro dessa parábola do guia e do viajante, veja que coisa tão preciosa. Diz a Bíblia no 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O cuidado de Deus não é só com a alimentação, não era só caminhar em verdes pastos, não era só providenciar águas tranquilas, não. Ele se preocupa com a alma. Aí diz assim: refrigera a minha alma. O cuidado dele é além, irmãos. Não é só o alimento. Com as ovelhas, que é um animal, poderia usar essa questão do alimento, da comida, da água.
Mas como é que ele iria falar sobre os sentimentos e as emoções e aquilo que nós sentimos dentro de nós? Aí ele mudou a parábola e disse assim: agora eu vou falar do guia e do viajante. Por quê? Porque o viajante ali no Oriente Médio, ele sofria muito. Já pensou viajando por aquelas montanhas, temendo animais ferozes que poderiam matar o viajante em um instante só? Já pensou você caminhando por ali se deparar com um leão? Em um instante só você era devorado. Então o viajante no Oriente Médio, ele tinha motivo de sentir muito medo. Eu vou viajar daqui para ali. Ele tinha motivo de sentir muito temor. Eu não sei se os irmãos lembram, não dá para ler tudo, porque o tempo não nos permite. Mas eu só vou refrescar a memória dos irmãos. Eu não sei se os irmãos lembram, quando Neemias pede ao rei para ir reconstruir a cidade, e aí ele pediu já madeira, ele já pediu algumas coisas, e aí a Bíblia diz que ele ficou sem jeito de pedir proteção. Ele ficou sem jeito, ele ia fazer a viagem, ele já pediu madeira, ele já pediu isso, ele já pediu aquilo, ele já disse que o Deus dele era o Deus do céu, que mandava em tudo e tal, e agora ele ficou com medo de chegar e dizer assim: ó, dá para mandar uma guarda para ir protegendo a gente pelo caminho? Aí ele ficou sem jeito. Aí ele orou e confiou em Deus, e a Bíblia diz que quem protegeu ele pelo caminho foi Deus. Então, irmãos, aqueles caminhos não eram qualquer caminhos, poderiam se encontrar com salteadores. Lembram da história do samaritano? Do bom samaritano, da parábola? A vez que ele ia por um caminho, e ali os bandidos vêm, os assaltantes vêm, deixa aquele homem, espanca e deixa aquele homem quase que morto. Então não era fácil caminhar naquelas regiões. Era preciso um guia que guiasse por caminhos tranquilos, por caminhos seguros. E esses caminhos que o Senhor conduzia o guia pela estrada, a Bíblia diz que era por caminhos de justiça. Agora, sabe o que é mais interessante, irmãos? Era o motivo pelo qual o guia conduzia o viajante. A Bíblia diz que era por amor do seu nome. Não é porque você faz, não é porque você não faz, não é porque você contribui, não é porque você não contribui, não é porque você tem, não é porque você é, não é por causa de nada disso. Deus te guia por caminho de justiça, por amor do seu nome. É pela sua graça, é pela sua misericórdia, é pelo seu amor que Ele te conduz. O preço não é o que nós pensamos. É verdade que as nossas obras são preciosas diante do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz que Ele não é injusto para se esquecer das nossas obras e como servimos aos santos e ainda servimos. A palavra de Deus diz que Deus nos dá galardão, que Ele nos dá dádivas, não é? Talentos, nos dá talentos, melhor dizendo, para nós multiplicarmos. E se aquele servo for mal e infiel e enterrar o talento e não usar o talento, quando o seu Senhor vier, irá cobrar dele. É verdade tudo isso. E que nossas obras são importantes. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá no versículo 58 de 1 Coríntios, no capítulo 15, não é? Que nós devemos ser abundantes em nossas obras, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Mas não é por causa disso que o Senhor nos conduz por caminhos justos, não, por caminhos retos, não. É por amor do seu nome, é pela sua graça, é pela sua misericórdia, é porque Ele nos ama que Ele nos conduz. É porque nós somos ovelhas de Deus e Deus é o nosso pastor. No capítulo 10 de João, a Bíblia vai dizer que as suas ovelhas estão em suas mãos e não há ninguém que arrebate de suas mãos. Tem ninguém, irmãos. Se fosse por outro motivo que não o seu amor, nós seríamos arrebatados tranquilamente das mãos do Senhor. Se fosse o fato de nós falharmos, se fosse o fato de nós errarmos, se fosse o fato de nós nos despercebermos em alguma coisa, seríamos arrebatados tranquilamente. Mas não da mão do nosso pastor, porque o preço é o seu amor. Porque o preço Jesus pagou na cruz do Calvário. Por isso não tem quem tire a mim a você. Só se for você mesmo que saiu. Só se for você. O inimigo é história, irmãos. Outro dia eu vi alguém dizer assim: o inimigo armou uma cilada tão grande contra mim.
Quase que o inimigo acaba comigo. Ele armou uma cilada, mas Jesus chegou já parece que foi no último minuto, no último segundo. Jesus chegou e venceu. E não é nada disso. Ele pode armar quantas ciladas ele quiser. Ele pode armar cilada de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o ano todo, a semana toda, o mês todo. Eu sirvo um Deus que me livra. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É história, irmãos. A Bíblia diz que o meu Senhor e o teu Senhor, com uma palavra, Ele move o céu, Ele move a terra, Ele para o mar, Ele acalma a tempestade. Com uma palavra, Ele faz o que Ele quiser. Imagina o inimigo, ele sai de junto e ele só dá uma palavra dizendo assim: não toque. Ou não foi com Jó? O inimigo doido para acabar com Jó, doido para estraçalhar Jó, doido para devorar Jó. Deus disse: toca no que você quiser, só não toca na sua vida. Irmãos, ele tocou da planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça. Ele tocou em tudo, mas ele não tocou na vida de Jó, por causa de uma palavra da parte de Deus. Às vezes eu penso que alguém pensa que Deus mudou, mas a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele deu uma palavra a respeito de Jó, para que o inimigo não lhe tocasse, a Bíblia diz: o maligno não lhe toca. É Bíblia, irmãos, é palavra de Deus. O maligno não te toca. E por quê? Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior na minha vida e na tua vida. Por isso que o versículo 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E a gente tinha motivo para temer. Mas Davi, quando olha e percebe quem é o guia dele, esse meu guia é o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor me guia, porque o Senhor me conduz, porque o Senhor me leva. Ele me trouxe de lá para cá e Ele vai me levar daqui até onde Ele quiser. Não tem perigo, não tem animal feroz, não tem a serpente, não tem nada. O meu guia me conduz, Ele sabe o caminho, Ele sabe me guiar. E o finalzinho é tremendo, viu? O final diz assim: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele tem bordão, irmão. Ele tem cajado. O bordão e o cajado não é só para aquilo que a gente pensa. A gente pensa que o bordão e o cajado é somente para disciplinar o ovelha. E é mesmo, viu, irmão? Deus tem bordão e tem cajado para disciplinar o ovelha. É verdade. Eu lembro da história de alguém que estava conduzindo alguns viajantes, um guia, e que ele parou o ônibus em determinado lugar. E quando ele parou o ônibus, as pessoas ficaram olhando alguns pastores de ovelha ali mesmo naquela região. E eles ficaram olhando alguns pastores de ovelha cuidando das ovelhas. E de repente aquele grupo viu um pastor quebrando a pata da ovelha. Ele deu só uma pancada com o cajado. Pá! Quebrou a patinha da ovelha. Depois que ele quebrou, ele começou a colocar a tala, enfaixar. O pessoal do ônibus ficou revoltado. Disse: por que o pastor fez isso? E foram perguntar por que o pastor fez isso. Todo mundo revoltado no ônibus. Aí o pastor disse: eu fiz isso porque eu amo essa ovelha. Essa ovelha já fugiu e eu procurei, eu encontrei ela dentro de um buraco, já faminta, com fome. E eu tirei ela de lá. Já fugiu outra vez e eu encontrei ela, estava já sendo pega por uma serpente. E eu matei a serpente e resgatei essa ovelha. E para que ela não fuja uma terceira vez, porque já me disseram: olha, essa ovelha é muito rebelde, é melhor você vender, ela já está dando prejuízo. E eles: mas eu amo tanto que eu preferi fazer isso para cuidar dela e para não perder ela. Assim é Deus conosco. Muitas vezes Ele tem que tocar em algo de nós,
como ele fez com Jacó, tocou na sua coxa, para poder fazer com que Jacó fosse aquilo que ele queria que Jacó fosse. Às vezes Deus tem que tocar em nós, às vezes Deus tem que nos apertar, às vezes Deus tem que trabalhar em nós, porque nós somos como vasos na mão do oleiro, e o vaso, para estar na mão do oleiro, ele precisa passar por todo um processo, ele precisa ser quebrado, ser pisado, ser moído, ele precisa ser colocado no forno, depois ele precisa ser lixado, e às vezes o processo dói, às vezes o processo machuca, mas no final de tudo, quando se olha para o vaso, todo mundo diz assim: olha, o vaso é bonito, o vaso é belo, o vaso é perfeito para botar em lugares espetaculares, mas há um processo que o vaso enfrenta para chegar aonde Deus quer que ele chegue. Assim somos nós, irmãos. Deus nos prepara, nos conduz, mas o teu cajado me conduz. O cajado, ele também tinha uma função muito especial. Quando a ovelha caía, por exemplo, em um buraco, aquele cajado servia para puxar a ovelha. Quando um animal feroz viesse, servia para espantar ou enfrentar o animal feroz. O que a Bíblia está dizendo é que Deus tem a instrumentalidade necessária para cuidar de nós. A ovelha precisava de um pastor que tivesse cajado, e não era qualquer cajado, eram alguns tipos de cajados específicos para a condução daquelas ovelhas. Se o pastor fosse com um cajado qualquer, não serviria, mas o pastor que é bom pastor, ele leva o cajado adequado, ele leva o bordão adequado. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que o teu Deus tem a instrumentalidade perfeita para te conduzir até onde Ele quer que você chegue. Ah, mas eu não tenho paciência, mas o Senhor tem a instrumentalidade para te dar paciência. Ah, mas eu não tenho força, mas o Senhor tem a instrumentalidade para te dar força. Ah, mas eu não sei como fazer, mas o Senhor tem a instrumentalidade para te dar direção. Ah, mas eu não sei como chegar, mas o teu pastor sabe o caminho e ele te conduz por caminhos justos e tranquilos. O teu Senhor tem a instrumentalidade necessária para te guiar pelo caminho, e você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Por último, nós encontramos a terceira e última parábola, no versículo 5 e 6, que diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Já não é mais a parábola do pastor, já não é mais a parábola do guia e do viajante, agora é a parábola do hóspede e do hospedeiro. Porque Deus já não encontra mais como expressar o seu cuidado para com o seu povo. Primeiro Ele usou o exemplo do pastor e das ovelhas, de repente Ele parou e disse assim: mas não dá mais, meu cuidado é maior do que isso. Aí Ele usou a história do guia e do viajante, e agora esgotou, e Deus disse: mas eu tenho mais cuidado do que isso. Então agora Ele usa a parábola do hóspede e do hospedeiro. E eu não sei se os irmãos lembram, mas a questão de o cuidado com os hóspedes naquela região era algo tremendo. Lembra da história de Ló? Quando ele recebeu 2 anjos em sua casa, ele não sabia que eram anjos não, irmão. Mas o cuidado, a lei era tão forte quanto a estrangeiro ser acolhido, que Ló fez de tudo, até as filhas Ló colocou à disposição no lugar dos anjos. Lá em Hebreus, a Bíblia vai dizer que alguns, sem saber, e se referia a Ló, receberam anjos em sua casa. Se referindo a Ló, receberam anjos em sua casa. Então, o cuidado com o hóspede. Quando Jesus, por exemplo, chegou numa casa, não lhe lavaram os pés, não lhe deram os devidos cuidados. A Bíblia diz que uma mulher ficou tão chateada que ela veio por trás e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar os seus pés com os seus cabelos. E aí depois Jesus questiona Simão, dizendo assim: olha, Simão, eu entrei em tua casa, tu não me deste um beijo, tu não colocaste óleo sobre a minha cabeça, tu não lavastes o meu pé. Porque o cuidado de um hóspede com um hospedeiro era muito precioso. Não é à toa que Jesus pega os seus discípulos, colocam todos assim sentados, e aí Jesus vai servir os seus discípulos. Não é à toa que Jesus pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos, porque o cuidado de um hóspede, de um hospedeiro com um hóspede, era coisa praticamente sagrada naquela região. O que a Bíblia está dizendo é que Deus
cuida de nós de uma maneira especial. E sabe que maneira é essa? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus, Ele tem tanto cuidado, irmãos, que Ele faz do jeito que ninguém faz. Porque preparar uma mesa na presença dos amigos é fácil. Eu quero ver preparar uma mesa na presença dos inimigos. O que é que a Bíblia está dizendo? Que Deus faz coisas na nossa vida inimagináveis. Muitos aqui têm filhos e não tem um pai ou uma mãe que nunca deu um dedo a seu filho. Eu duvido que algum aqui que tenha filho assim, nunca dei nem um dedo para o meu filho. Duvido, nem vou dizer para levantar a mão que não tem. Todo pai, toda mãe dá um dengo, dá um mimo a seu filho em algum momento. Deus também é nosso pai, irmãos. Em algum momento Ele nos mima. E aqui Ele está dizendo: eu preparo mesa na presença dos teus inimigos. É aquele que iria ver você morto, de repente Deus mostra você bem saudável de frente dele. É aquele que diz assim: eita, está no hospital, não volta não. Daqui a pouco você volta dando glória, aleluia, e fazendo a obra do Senhor. O que é isso? É cuidado de Deus, é mimo santo sobre a tua vida. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E Ele não faz qualquer coisa não, viu, irmão? Deus, é só um pouquinho, Senhor. Não. Teu Pai não. Ele faz transbordante. A medida é sacudida, recalcada, transbordante. Ele tem, irmãos. Ele pode, irmãos. Quando Ele coloca o óleo sobre a tua cabeça, não é uma gotinha não, Ele coloca o óleo transbordando. Por isso que a vez que o óleo Ele escorria pela barba de Arão, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso e é um Deus que faz as coisas por nós de maneira transbordante. O versículo 6, para finalizar, diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Destaco só um verbo aqui: me seguirão. Bondade, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. No original, sabe o que quer dizer me seguirão? Me perseguirão. Não é que eu vou lá para ali para receber uma bênção, eu vou para cá para receber. Não, irmão, não é assim não. É diferente. Sabe como é? Eu vou lá para o R10 e a bênção vem comigo. Eu vou lá para o R5 e a bênção também vem comigo. Eu chego aqui, tem bênção, eu vou ali, tem bênção. Aonde eu vou, a bênção de Deus perseguirá a minha vida. Certamente bondade e misericórdia me seguirão, me perseguirão todos os dias da minha vida. Nenhum de nós somos mendigos de bênção. E nem devemos ser. As bênçãos de Deus, diz a Bíblia, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas religiões, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu vi um testemunho de quanto essa verdade é importante. E a pessoa dizia que alguém comprou uma passagem muito cara, foi em um navio, e ele, muito preocupado, levou alguma coisa na bagagem para comer. O navio era muito chique. Ele disse assim: eu não vou comer nada não, porque eu não tenho dinheiro, eu só tinha dinheiro para passagem, dinheiro é muito pouco, não vou. Aí passou um dia, passou 2 dias, uma fome, comendo besteira. Ele disse: rapaz, eu vou comer qualquer coisinha, né? Aí foi falar para comer alguma coisa. Aí de repente o cara trouxe um bocado de comida para ele. Ele disse: não, mas eu não tenho condição de pagar isso tudo e tal. O garçom disse: calma, não preocupe não, você não vai pagar nada. Ele disse: não vou pagar nada, que história é essa? Você não sabia não? Quando você comprou a passagem, você tinha direito a comer de tudo, usufruir de tudo. Assim somos nós, irmão. Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, nós temos direito a todas as bênçãos da parte de Deus nas regiões celestiais. Deus te abençoa, não é por outro motivo, é porque Jesus na cruz do Calvário comprou a tua passagem e
a tua passagem da direita a todas as bênçãos. Tudo que Deus tem para mim e tem para você irá se cumprir, diz a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 20, porque todas quantas são as promessas de Deus, nele, em Jesus, tem o amém. Palavra, né, irmão? Às vezes nos esquecemos disso. Mas não se esqueça, eu encerro dizendo essa palavra, memorize, grave, olhe, creia, receba essa palavra, porque todas quantas forem as promessas, é uma promessa que eu tenho, não importa, mas eu tenho duas, não importa as quantas sejam, e também você não vai conseguir em nenhuma pessoa, nem mesmo em você, em ninguém, diz a Bíblia que todas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, tem um sim, porquanto por meio dele o amém, para a glória de Deus Pai. As promessas vão se cumprir na minha vida e na tua vida. 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. As promessas de Deus irão se cumprir na minha e na tua vida, porque nele nós temos o sim, porque nele nós temos o amém. E sabe por que é nele, irmãos? Para a glória de Deus Pai. Já pensou se o sim estivesse no homem? Você já pensou se o sim estivesse no homem? Você já pensou se o sim estivesse no homem? Se o amém estivesse no homem? Eu vou dizer como é que seria, só para você entender como a palavra de Deus é tão preciosa para nós. O homem só é porque eu coloquei, só chegou porque eu botei, só foi por causa de mim. E mim, com Deus não. Porque todas quantas forem, é uma, é duas, é 10, é 1000, não importa, porque todas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus Cristo, tem um sim, porquanto por meio dele tem um amém, para a glória de Deus Pai. É Jesus quem faz, é Jesus quem coloca, é Jesus quem tira, é Jesus quem realiza na minha e na tua vida. Ele é o meu pastor, mas ele não é só o meu pastor, ele é o meu guia. Mas ele também não é só o meu guia, ele é o meu hospedeiro. Fica tranquilo que essas três coisas estarão sobre a tua vida. Cuidado, direção e comunhão está sobre a tua vida através de Cristo Jesus. Cuidado, direção e comunhão estão sobre a tua vida através de Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.